Todos, é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o neoliberalismo de austeridade, a política econômica do golpe. E a gente preparou uma fala de alguns minutos para que vocês posteriormente pudessem participar do debate, do diálogo a respeito da política econômica que foi implementada nesses 2 últimos anos e que nós iremos também, no dia 7 de outubro, decidir se ela vai continuar ou não. Coincidentemente, é dia de Nosso Senhor do Rosário, e aí nós vamos ter a nossa vida política decidida justamente nesse dia. Bom, primeiramente me apresentar, meu nome é Giovanni Clark, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais desde 2010. Também sou professor do cursos de pós-graduação e graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, da PUC Minas, e professor de Direito Econômico, sobretudo nas 2 instituições, apesar de lecionar outras disciplinas. Todo o meu foco de estudo é direito econômico. Então nós vamos trabalhar aqui, sobretudo, essa perspectiva de por que você faz um golpe. Logicamente o golpe tem várias justificativas, sociais, políticas, econômicas, sobretudo. Eu acho que a questão econômica já deve ter sido bastante explorada aqui, mas de qualquer maneira a gente vai tentar trabalhar essa questão. Bom, então, a primeira questão que a gente tem é que numa sociedade moderna, ou pós-moderna, no século XXI, que o Estado, logicamente, ele vai interferir no domínio econômico, social, ambiental. E, logicamente, ele vai interferir em face das forças sociais, políticas que existem não só nacionalmente, mas internacionalmente. Logicamente, toda a política econômica, na atualidade, é formatada em face desses embates, ou seja, desses conflitos de interesses, seja de classes sociais, seja interesses regionais, interesses de grupos econômicos nacionais e internacionais. Então, essa é a primeira perspectiva que a gente tem que visualizar a nossa atualidade. Logicamente, no plano nacional, eu vou me restringir ao plano nacional, ele não pode ser deslocado, ou melhor, cindido das influências internacionais, mas nós vamos aqui ficar mais restrito ao plano nacional, sobretudo a política econômica que foi implementada a partir do golpe desenvolvido lá em 2016. Bom, primeiro a gente percebe claramente que nós temos uma implantação em marcha no chamado neoliberalismo de austeridade. Esse neoliberalismo de austeridade, inclusive a grande marca dele foi o quê? A emenda constitucional número 95, que praticamente inviabiliza o texto constitucional em matéria de investimentos públicos. Então, essa emenda constitucional é uma emenda que vai perdurar praticamente por mais 20 anos, se caso não for revogada, isso? E terá praticamente inviabilizado toda a implementação ou materialização da Constituição de 1988. Então, isso é fundamental,
para a gente entender, chamado neoliberalismo de austeridade, que é uma intervenção do Estado no domínio econômico em prol do mercado. Se alguém está achando que o que está existindo é uma não intervenção, é ao contrário, né? É uma mega intervenção favoravelmente ao mercado, né? E, sobretudo, ao grande capital internacional. Inclusive, eles, né, têm uma íntima ligação com esse golpe produzido. Bom, é bom, um pouco antes da gente recuar um pouco na história, que há um certo preconceito de achar que o Estado não intervém no domínio econômico, tá certo? Isso é uma falta de estudo da realidade, sobretudo da história econômica, seja nacional, seja internacional. O Estado sempre interviu no domínio econômico, ora mais, ora menos, segundo o professor Washington Albino, que é introdutor do direito econômico no Brasil. Tá? Então, o que a gente percebe é que, desde lá do Estado liberal, o Estado intervém no domínio econômico. Logicamente, no liberalismo, o chamado liberalismo, ele, com o Estado de Direito, com a política econômica mercantilista, ele vem com uma reação ao Estado absolutista, e, logicamente, e ao mercantilismo. Então você percebe que o liberalismo, o Estado de Direito, ele vem em face de uma reação da burguesia ao Estado absolutista e ao mercantilismo, que é a época o quê? Restringia a burguesia de aumentar os seus negócios. Tá? Mas o que para nós é fundamental aqui, na perspectiva, é o quê? É mostrar que mesmo no liberalismo, o Estado de Direito, o Estado intervia no domínio econômico. Logicamente, numa sociedade menos complexa, numa economia o quê? Ainda num processo, vamos dizer, inicial de industrialização. Então ele interviu que lá a moeda, a política de entrada e saída de mercadoria, o protecionismo, a própria indústria. Então você percebe claramente que o Estado de Direito, com o chamada política econômica liberal, intervia-se no domínio econômico. Tá? Posteriormente, você vai ver essa crise do chamado Estado de Direito do liberalismo. E as crises chamadas, e aí começam as crises cíclicas do próprio processo produtivo capitalista, sejam elas nacionais, regionais ou mundiais. E aí você vê claramente o Estado intervindo no domínio econômico. E essa intervenção do Estado no domínio econômico, inclusive, em face das teorias, ou da teoria de Keynes, por exemplo, para salvar o próprio capitalismo. Tá? Então você percebe claramente que, em face da crise de 29, da Primeira Guerra Mundial, posteriormente da Segunda Guerra Mundial, o Estado vem para intervir no domínio econômico a fim de quê? De dar estabilidade ao processo produtivo capitalista e também o que é responder a determinadas demandas desse tempo. É isso? O medo do socialismo real, o medo das crises cíclicas econômicas, o abuso do poder econômico, tudo isso que é a própria defesa do consumidor. Países, por exemplo, em desenvolvimento como o Brasil, precisavam de uma intervenção para, na realidade, estimular uma indústria que não tinha. Então, o período Vargas, primeiro período Vargas de 30 a 45, depois ele volta nos anos 50 novamente. Então você percebe o quê? Claramente o Estado intervindo no domínio econômico por N motivos, como eu acabei de enumerar. E aí, essa intervenção nós chamamos de neoliberalismo de regulamentação. Por que neoliberalismo de regulamentação? O Estado intervém justamente para quê? Para garantir o processo industrial, para reprimir o abuso do poder econômico, para garantir direitos sociais da trabalhadora, da aposentada. Então, o medo lá do socialismo real,
que eu acabei de falar. Então há uma necessidade o quê? Do Estado intervir para, né, não perder, inclusive, né, os donos do poder. Então é fundamental essa intervenção. Isso você vê, o Estado intervindo de duas formas, basicamente. Qual é a primeira forma? Né? O chamado Estado empresário, né, gente? Então ele intervém realizando atividades econômicas estratégicas, tá? Ou serviços públicos. Então no Brasil a gente viu esse crescimento do chamado Estado empresário muito mais para beneficiar a burguesia industrial nascente, né, e o próprio setor agrícola, do que para beneficiar o trabalhador. Tá? E nessa esteia, toda nessa história, melhor dizendo, você percebe também, né, a criação, né, das chamadas constituições do século XX, com uma parte aí dessas constituições chamadas de Constituição Econômica. Ou seja, ela passa também as constituições do século XX a tratar da matéria econômica. Então nós estamos em pleno neoliberalismo de regulamentação, onde o Estado intervém via empresa estatal, né, de água, de luz, de telefonia, né, gente? No Brasil, por exemplo, a ditadura de 74, né, ele fez até encampação, né, gente? Para o que? Encampação, o quê? Criando estatais a fim de dar sustentáculo ao processo industrial. Como é que você vai fazer, né, uma indústria, aprofundar o processo industrial com água, luz, telefone, tudo na mão, o quê? Na mão do setor privado ou então na mão do município, fragilizado, né? Então você precisava de grandes empresas, inclusive para fazer o quê? Para fazer toda a estruturação do processo capitalista, né, que nós tivemos, apesar de depender. E também o Estado intervia no domínio econômico através de setores estratégicos, como, por exemplo, siderurgia, né? Como bancos, e por aí em diante. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e assim por diante. Então, nós temos essa figura do neoliberalismo de regulamentação, né? Que é o Estado intervindo, né, em face, inclusive, do conflito capital-trabalho, e no Brasil, muito mais a favor do capital, né, para industrializar e aprofundar o processo industrial brasileiro. Tá? Bom, e essa é a perspectiva que nós criamos, seja, né, de 1930, mais ou menos até o fim do regime, né, militar, em 1989, aliás, e depois com a eleição de 89 e depois, né, com a chegada ao poder Fernando Collor de Mello. Tá? Nesse meio do caminho, né, nós tivemos um processo lindíssimo, foi um movimento, um processo de redemocratização do país. Né? Desde a direta já, mas não podemos recuar. Anistia em 79, né? As eleições de 82, a primeira eleições para governador, a belíssima, né? Um belíssimo movimento de direta já, né? Eu ficava imaginando como é que o movimento social, eu acho que algumas, né, tiveram a possibilidade de ir, como é que o movimento social conseguiu sem internet, sem WhatsApp, sem nada disso, né? A mídia toda contra, nós conseguimos colocar a gente lá da praça da estação, né? Da rodoviária, da estação não, da praça da rodoviária até para frente do Pirulito para a Praça 7. Ou seja, praticamente até quase na Rua da Bahia. E no dia, inclusive, né, gente, você andou de graça de ônibus em Belo Horizonte. Alguém já andou de graça de ônibus aqui? Eu já. Então era no dia. Interessante que todo empresariado, inclusive do serviço público, né, de transporte coletivo, de certa forma, apoiou o quê? A direta já. Era o quê? Era praticamente, né, uma clareza do abalo e rompimento
né, da ditadura civil-militar e do apoio, logicamente, à ditadura. Então, eu não vou entrar aqui nos aspectos, né, do próprio por que a ditadura caiu, né, da política econômica inflacionária dela, né, do endividamento público para manter, estruturar todo esse processo, né, industrial brasileiro, que significou muito mais um crescimento modernizante para nós, né? Vou entrar nessa perspectiva, mas só lembrar aqui, né, desse percurso. Posteriormente, a gente vem, né, um outro movimento, que é um movimento que veio o movimento da direta já, né, que foi o que a emenda da Dante Oliveira, que queria o quê? Uma eleição direta para presidente. E isso, né, acaba, de certa forma, antecipando o planejamento, entre aspas, né, da ditadura civil-militar para a redemocratização do país. É bom que se diga que esse planejamento estava, inclusive, no segundo PND, tá? O Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, é interessante, nessa perspectiva, vocês perceberem esse percurso, ainda, né, dentro aí do neoliberalismo de regulamentação. E logo depois você vem a ver a perspectiva da construção, né, da chamada aliança democrática, né, e toda uma série de compromissos, né, para uma chamada, entre aspas, transição democrática, e no colégio eleitoral se elege o quê? O Tancredo Neves, né, junto com o José Sarney. Bom, eu não vou entrar no aspecto histórico, mas o que eu quero relembrar é que um dos compromissos dessa, né, aliança democrática, né, transição conservadora, tem vários terminologias, um dos compromissos era o quê? O texto constitucional de 88. E nós fomos convocados, né, uma emenda constitucional que convocou o quê? Uma Assembleia Nacional Constituinte com uma série de limitações, né? Entre elas um terço da Assembleia já tinha sido, entre aspas, eleita, ou eleita, né, na eleição anterior, do Senado Federal. Mas, de qualquer maneira, já esse movimento, né, para a redemocratização do país, ele tinha suas forças interessantes e que foram para a Assembleia Nacional Constituinte, elegeram, né, deputados, senadores, né, então foi uma Assembleia congressual, diga-se de passagem, e fizeram um texto constitucional. Apesar do texto constitucional, né, ter lá suas dificuldades, né, logicamente, ele mostra o texto constitucional mais progressista que nós tivemos. E é também interessante que, sem início, essas forças mais conservadoras queriam o quê? Limitar, ou melhor dizer, fazer um texto mais conservador, não conseguiu seu intento como um todo. Porque foi deixado de lado a chamada comissão de notáveis, né? O Ulisses Guimarães, juntamente, né, com a sua equipe, conseguiu o quê? Conseguiu que o regimento interno possibilitasse a participação popular na Assembleia Nacional Constituinte. E isso que possibilitou a força do movimento social em impor um texto constitucional democrático, um texto constitucional plural, né, apesar de nós ter uma base congressual constituinte, de certa maneira conservadora. Diga-se de passagem que o conservador lá é bem diferente dos conservadores de cá, da atualidade. Né? Então, nessa perspectiva, o que nós percebemos é um texto constitucional plural, inclusive em matéria, né, do modelo econômico. Tá? Então, nós passamos a ter um texto constitucional, né, que tinha também uma constituição econômica, ou seja, a série de comandos
para o dever ser, para a política econômica pública e privada, né, admitindo, né, o sistema capitalista com a série de mitigações e imposições, entre elas a função social da propriedade, né, a busca do pleno emprego, mas também admitindo outras formas de produção, como dos povos quilombolas, como dos povos da floresta, tá? Como o cooperativismo. Então você percebe o texto constitucional, um modelo plural, né? E você tem sistemas produtivos que poderiam, deveriam ser conviventes entre si. Tá certo? Então, é esse texto constitucional, né? Foi já constituído, né? Criado dentro do neoliberalismo de regulamentação, que nós o quê? Que nós produzimos e que nós tínhamos que dar concretude num texto constitucional dirigente. Ou seja, nós tínhamos um programa para o futuro, né, gente? O texto constitucional, antes de tudo, é um texto constitucional da mudança, da transformação. A gente lê o texto constitucional, né, percebe o quê? O que ele fala com a sociedade, com as forças sociais, políticas, o que deve ser feito, né? Então era fundamental, olha, nós temos que acabar com a desigualdade regional, social, a busca do pleno emprego, né? Manter, né, as formas alternativas de produção, através, por exemplo, das cooperativas. Manter os povos da floresta, a sua vida, a sua forma de produção, e assim por os quilombolas. Inclusive, na Assembleia Nacional Constituinte, não foi feita por homens e mulheres que tinham olhos azuis, né, cabelos vermelhos, ou preto e branco, ou azul, sei lá. Eram feitos de homens e mulheres de ideias, de concepções distintas, e que criaram a ideologia constitucionalmente adotada, né? Ou seja, a ideologia do texto constitucional. Então isso é fundamental para a gente perceber. Bom, passado isso, passado o texto constitucional de 88, em pleno neoliberalismo de regulamentação, impondo o Estado o poder dever de forma planejada, devido ao domínio econômico, seja através das empresas estatais, né? Seja através de normas de indução, por exemplo, de limitação. Você o que? Passa por um outro momento, né, socioeconômico, político a nível nacional e internacional. Qual é? Né? O consenso de Washington. E posteriormente, no nosso caso, a gente vê o quê? Aqui no Brasil, a ascensão do Fernando Collor de Mello, né? Então, na eleição de 89, a gente tem uma derrota, o movimento social é uma derrota, né? E, logicamente, a implantação do neoliberalismo de regulação, que na realidade mesmo é implantado o quê? Né? De forma clara e objetiva, com, né, o plano real, né? É o início dele, e posteriormente aprofundado com a política do governo Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então, vocês percebem que aí nós entramos num outro momento. Qual é o momento? É o do neoliberalismo de regulação. E por que ele vem na nossa vida, hein? Será porque... e aí, nesse neoliberalismo de regulamentação, ele vem por uma série de motivos, né? Por exemplo, o fim da Guerra Fria. Então, com o fim da Guerra Fria, o que acontece na prática? É que os capitais, né, principalmente privados, não mais iam investir o quê? A chamada, né, indústria de guerra. Por quê? O perigo vermelho acabou, né? Então, esses capitais tinham que ser reinvestidos, né? Por exemplo, na indústria de segurança, na indústria de consumo, né, gente? Então, a chamada, né, Guerra Fria, ela tinha algo interessante, que você o quê? Não se mostrava mais forte que o outro, através do quê? Da sua capacidade de destruição em massa. Quando você não tem o outro que compete com você, acabou essa possibilidade.
E aí, o que eu vou fazer com todas as capitais, com todas as tecnologias que eu estou? Eu tenho o quê? Que ir para algum lugar, né, gente? Logicamente, eu vou para onde? Para a indústria de consumo. Então, eu boto o meu dinheiro, boto a tecnologia toda na indústria de consumo. Então, toda aquela estrutura do neoliberalismo de regulamentação de empresa estatal, de protecionismo, ele tem que ser derrubado. Não é porque o Estado é incompetente, não. Aliás, ao contrário, né? A gente vê a competência estatal em vários momentos. As melhores universidades do Brasil são as públicas, né? É isso? Quem mais produz tecnologia no Brasil é quem? É a Petrobras. E assim vai embora. A gente fica meio chateado, mas a Receita Federal é fantástica para cobrar imposto de renda pessoa física. Não é isso? E assim vai embora. Nós temos a Embrapa, né? E outros, uma série de instituições públicas e órgãos públicos são extremamente competentes. Nossa dicotomia, setor público é incompetente, setor privado é competente, é uma bandeira ideológica, o quê? Para justamente eu retomar, ou melhor, ou transferir, todo esse setor que estava na mão do Estado, que eu falei para vocês, qual era? Serviços públicos, atividades econômicas estratégicas, na mão para o setor privado. E aí eu faço as privatizações. Mas mesmo assim a turma fica meio sem rumo, será que esse trem vai dar certo mesmo? Desconfiado. Então eu crio a chamada das agências reguladoras, né? Então, a agência reguladora, ela não produz nada. Ela só o quê? Normatiza, fiscaliza, regula. Você perde, o Estado brasileiro, de certa forma, perdeu o seu poder de realização e de execução. Então, e aí isso é importante porque aí eu começo a ter dificuldade de mexer no custo da produção e de induzir o processo produtivo. Porque, por exemplo, quando eu vendo ou privatizo a empresa, por exemplo, de água, a água é dignidade humana, sim, mas a água é custo da produção. A água é soberania. Então, quando eu faço isso, o que vai acontecer? O custo vai aumentar, gente? O custo das outras atividades produtivas e da própria dignidade humana. A mesma coisa energia e outros setores. Então, você percebe isso claramente. Então, por exemplo, se amanhã ou depois a gente perde o poderio, por exemplo, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil serve para modular os oligopólios bancários, tá certo? Apesar das suas dificuldades, das suas restrições que se fazem, o quê? O setor bancário é necessariamente oligopolizado. E aí? Você jogar o preço do dinheiro lá embaixo, para você fazer política social, O preço do dinheiro é o quê? O juro, do preço do serviço bancário. Nós vivemos hoje sem banco, O inferno astral não tem banco hoje, Eu me lembro lá da minha avó, quando que guardava o dinheirinho no bolso dela do casaco. Hoje não dá para poder fazer isso mais. Então você percebe o quê? A nossa vida toda trabalhada, estruturada em cima dessas estruturas. Então o neoliberalismo de regulação, você o quê? Passa a privatizar, serviços públicos e atividade econômica estratégica. No Brasil se privatizou vários setores, siderurgia, por exemplo, alguns exemplos. E você, como os bancos estaduais, mineração, e aí tem
carreira aí, né, enorme, um número enorme de empresas, né, estatais. Nessa perspectiva, e também você o quê? Passa a mudar a regulação, ou a normatização, melhor dizer. Então você começa a produzir outras normas jurídicas, a fim, inclusive, o quê? De dar conta, ou tentar dar conta, desse poder econômico privado, né? Então você tem a nova lei do CAD, por exemplo, né? Tem o Código de Defesa do Consumidor, e assim sucessivamente. Nem leis de incentivos a determinados segmentos, por exemplo, a pequena empresa, mas por outro lado também lei de incentivos às grandes concentrações, por exemplo, bancárias, e vai embora. Esse é o neoliberalismo de regulação, né, que foi implementado, né, sobretudo no governo Fernando Henrique Cardoso. Bom, mas ele tem uma faceta desviante, vamos dizer assim, uma faceta neodesenvolvimentista, que chega nos anos 2000, né, justamente o quê? No governo do presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, e também a presidenta, né, Dilma Rousseff, tá? Que é uma preocupação no neoliberalismo de desenvolvimentista, né, regulador desenvolvimentista, você vê claramente o quê? Né, políticas sociais, políticas indutivas ao setor privado, né, e também políticas favoráveis a determinados serviços públicos. Mas tudo ainda muito centrado, né, na figura do mercado como solucionador dos problemas socioeconômicos, né, ambientais. Logicamente, isso traz um saldo positivo à sociedade brasileira, né, de um lado, e algumas contradições e dificuldades dos outros. Então, essa perspectiva é clara, né, para nós. Você não viu, por exemplo, tais governos ampliando, né, de forma aguda, por exemplo, algumas empresas estatais bancárias, por exemplo, né, até houve alguma expansão, mas não tão assim, né, alguns serviços estratégicos reestatizados, por exemplo, também nós não vimos, né, empresas, por exemplo, privadas foram as empresas de água, por exemplo, que já tinham sido privatizadas, não foram reencampadas, tá? Aí teria que ser pelo Estado, pelos Estados, e assim sucessivamente. A gente não viu, por exemplo, a União reencampando a Vale do Rio Doce, por exemplo. Não é, de qualquer maneira, você percebe, né, esse neoliberalismo desenvolvimentista, né, regulador de desenvolvimentista, favorável ao quê? A esse pé, né, de políticas sociais, investimentos, né, públicos, que você, logicamente, vai o que? Aguçar o processo de embate de capital de trabalho. Né? E durante, né, logo no primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff, você tem, eu não vou entrar aqui também, porque eu acho que todo mundo já explorou um pouco, você tem a crise, o quê? A crise, né, financeira dos Estados Unidos e da Europa, em face, né, da especulação pública, né, iniciado lá no setor imobiliário americano, e isso logicamente gera, né, uma série de efeitos internacionais e nacionais. Como nós sabemos, toda vez que há uma crise, né, internacional, os países de segundo patamar, né, de desenvolvimento, em desenvolvimento, né, ou subdesenvolvido no passado, assim se falava, eles sofrem, né, principalmente em face dos modelos de trocas internacionais. Ou seja, nós necessariamente, o que nós vendemos, o que nós compramos? Compramos tecnologia, produtos industrializados, e por outro
lado entendemos que você está capaz de saber, né? Que é o quê? Produtos alimentícios, minério ou recursos naturais, né? E algum outro, né? Produto industrializado sem maior, o quê? Sem maior perspectiva de um preço mais alto. Confesso que é a primeira experiência. Estamos filmados, assim? Filmado em microfone. Todos os ângulos. Aí. Microfone tá no seu bolso. Por incrível que pareça, eu sou meio tímido. Botou o microfone na minha frente, acabou. É interessante, né? Câmera de televisão. E se meu editor resolver fazer uns memes depois? Hein? E se meu editor resolver fazer uns memes depois? Fala com ele. Nós já temos quantos minutos já? Tá, né? Deu aí? Então, nessa perspectiva, nós entramos no chamado neoliberalismo de austeridade, né? O neoliberalismo de austeridade é a política econômica da atualidade. Eu até brinco que austeridade para quem, né? Então é austeridade, na realidade, para a sociedade, a classe média para baixo, e o quê? É a bonança para os especuladores e o sistema financeiro. Tá? Então é o chicote para baixo em matéria econômica. Eu ia. Bom, então nessa perspectiva, o que nós percebemos é que esse neoliberalismo ele vem, sobretudo, nessa esteira. Olha, em dado momento, você tem uma crise internacional, e na Europa, sobretudo, a crise dos bancos, o Estado vai e bota o dinheiro no banco, e depois fica sem dinheiro e pede dinheiro para esses próprios bancos. Tá certo? Na Europa. A juros altos. Aqui a questão é um pouco diferente, que aqui, apesar de nós não termos os bancos, com dificuldade, com títulos, dessa performance, o que nós temos? Nós temos o quê? Uma economia toda o quê? Toda voltada ao modelo importador e exportador. Aliás, é tudo que o texto constitucional de 88 quer encostar. Nós o quê? Mesmo quando a gente vê, quando o texto constitucional admite o processo produtivo capitalista, qual o tipo de capitalismo que o texto constitucional nos possibilita? Não é um capitalismo independente, mas sim um capitalismo endógeno soberano. É isso que nós temos que perceber sem copiar, logicamente, modelos de fora para dentro. Então, nessa perspectiva, o neoliberalismo de austeridade, ele é o quê? Ele é uma cópia latino-americana, porque isso acabou se espalhando, por exemplo, na Argentina, é uma cópia latino-americana da Troika. E a Troika basicamente é o quê? Sobretudo, ela é implantada em países como Irlanda, Grécia, Espanha, Portugal, a fim de quê? De você novamente prestigiar o capital financeiro.
Bom, nesse percurso eu acabei me falando que, né, o capital financeiro, né, acaba dominando o processo produtivo capitalista, inclusive os grandes conglomerados econômicos, comandando até mesmo o processo produtivo industrial. Então, o que nós percebemos, né, claramente? O neoliberalismo de austeridade adentra, né, pela nossa aposta, sobretudo o que o marco legal é o que? A emenda constitucional número 95. E ela o quê? O que ela faz? Além, né, de inviabilizar a expansão do investimento público, né, ela limita a correção monetária, né, e o que? Ela admite o que basicamente não se tenha limite para pagamento da dívida pública. Então, quer dizer, eu tenho limite para tudo, exceto para pagar a dívida. Então, mesmo que o meu orçamento sobe dinheiro, né, a gente faça, amanhã ou depois a gente, né, senta em cima de alguma mina de ouro, ou várias minas de ouro, sai brotando ouro para todo mundo, a gente não pode o quê? Não pode gastar o dinheiro em outras coisas. Exceto pagar uma dívida que nós não sabemos como é que cresce. Aliás, sabemos, né? Mas não é o ditado. Eu acho tão interessante. Fala assim, dívida pública, mas na hora de pagar não pode falar, né? A quem a gente deve, como foi criada, como se multiplica a dívida e assim por diante. Então, o neoliberalismo de austeridade, ele começa o quê? Algumas questões que são fundamentais, né, na sua perspectiva, é o quê? Você tem alguns pontos que tem que ser colocados. Então, a lei do investimento público, a redução do investimento, que leva, né, à retração do mercado interno. Então, por quê? O investimento público é algo que a gente fala, né, é o fator keynesiano. Você investe 2, ele o quê? Ele vai gerar, vai ter um efeito multiplicador igual, por exemplo, a 50, a 100. Então, quando você tira 100, ele pode significar 1000 de arrecadar. Então, você percebe, né, que um gargalo, né, que nós criamos no neoliberalismo de regulação, não de austeridade, melhor dizendo, é o quê? A falta do investimento público. Aí você, o quê? Você leva, né, a uma fragilidade do mercado interno. A outra, né, perspectiva que nós temos é o quê? É a contra-reforma trabalhista, né? Que é o quê? Também vem dentro do bojo das medidas de neoliberalismo de austeridade. Então, em nome de geração de empregos, que teoricamente, você fala, eu vou reduzir o custo do patronato, que ele vai automaticamente, né, vai criar mais emprego, ao contrário, né, vai dar efeito ao contrário. Ele vai criar menos emprego, porque tem menos empregado, menos direito, menos salário. Então o mercado interno vai o quê? Vai para a bancarrota, né, gente? Mais uma vez. Quem vai poder fazer o rodízio da mão de obra não é necessariamente a pequena, a média empresa, porque necessariamente ela não vai ter capital para fazer isso. E nem vai valer a pena necessariamente a pequena e média empresa mandar o seu empregado embora. Quem vai fazer isso é o quê? A grande empresa que tem condição de fazer o rodízio da mão de obra. Então ela mais uma vez o quê? Vai ter a concorrência vantagem, vai fazer sucção de dinheiro do mercado e vai mandar para fora. Então é contra a reforma trabalhista. Outra questão também, no neoliberalismo de regulação, é o quê? É o aumento das privatizações. E aí nós tivemos uma lei, a Lei 13.334, de 1916, que é o Programa de Parceria de Investimentos. É mais privatizações. E agora com o PPP, né? No Brasil, nós já privatizamos quase tudo que valia a pena. Tem algumas coisas que valem a pena ainda, tá? Nós temos ainda algumas coisas valiosas,
seja para a soberania nacional, seja para o processo produtivo nacional, né? Como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Embrapa, né? Petrobras, e por aí. Mas outros setores não vale a pena. Você tem um nível de lucratividade baixo, ou quase nenhum. Para isso, o empresariado quer o quê? Quer a garantia do retorno. Então, ele não quer mais a concessão, a permissão, que ele se vira lá para ter lucro. Ele quer o quê? A garantia do lucro. Aí nada melhor do que a PPP, né? Então, o chamado capitalismo sem risco. Bom, e nós temos também aí o neoliberalismo de regulação, por exemplo, né, a constante perspectiva de redução tributária, né? Então você percebe que vai ser uma perspectiva de reduzir os encargos tributários, sobretudo para o mais rico. Bom, tudo isso, gente, nos faz refletir que essa terceira fase do neoliberalismo, que é o neoliberalismo de austeridade, leva cada vez mais a mais bloqueios do texto constitucional e a inviabilização do próprio texto constitucional de 88. Talvez, né, nós estaremos encaminhando para uma sociedade anarcapitalista. Nós temos lá as trilhas do anarcapitalismo, só mantendo na mão do Estado, né, o aparelho que é repressor. É uma perspectiva. Será que é isso que o texto constitucional nos impõe? Logicamente, esses projetos não, estão sendo, né, debatidos nessa eleição. Na realidade, o que a gente percebe do processo eleitoral brasileiro, que nós temos de um lado, né, um projeto que é neoliberal de austeridade, ou vários candidatos são neoliberais de austeridade, né, que vai manter toda essa estrutura, né, que os chamados autores mais conservadores vêm, né, apregoando. Do outro lado, um projeto neodesenvolvimentista. Então nós temos praticamente 3 candidatos que têm um perfil neodesenvolvimentista e os demais, com um projeto neoliberal de austeridade, inclusive, alguns casos próprios, defensores mandando os seus próprios sócios ir lá defender. Tá? Então, basicamente, é o que eu queria colocar, né, dessas facetas do neoliberalismo, mostrando o neoliberalismo de austeridade, né, e essa fragilidade cada vez maior do Estado em relação ao poder econômico privado. Tá? Muito obrigado, vou deixar aberta a palavra, porque eu já falei por aí mais de 40 minutos, né? E normalmente uma palestra não se deve ampliar acima de 40 minutos. Eu prefiro que a gente possa dialogar e não cansar muito vocês. Muito obrigado, viu?